Bom dia, meus amados, que você tenha aí uma amanhã abençoada, que Deus renove a sua vida, que Ele dê força para você, que Ele ilumine os seus caminhos, que você vença por onde quer que você caminhar, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa palavra com alguém, dá o joinha ou like aí, que dessa maneira você me ajuda muito no canal. Vamos ao texto da Bíblia hoje, está lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4 e no versículo 5, a Bíblia está dizendo: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém, amados? Olha que mensagem, que versículo poderoso. A palavra de Deus está dizendo que somente aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Amém? Se você for entender aí sobre o novo nascimento, lá em João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, se você for estudar aí João, capítulo 3, aí, você vai ver Jesus falando com Nicodemos sobre o novo nascimento. Jesus ele vai dizer, se não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus, né? E ele vai dar um ensino ali sobre o novo nascimento. Aí Nicodemos, né, não consegue compreender o que Jesus está dizendo, e ele vai falar para Jesus como pode o homem nascer de novo, poderia ele tornar a entrar no ventre de sua mãe? Aí Jesus vai dizer, né, aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o novo nascimento, ele é algo maravilhoso, que ele acontece mediante a fé, né? Jesus ele vai ensinar que o novo nascimento acontece quando a pessoa crê. Não é algo que acontece de maneira natural, mas ele acontece de maneira espiritual. Que quando você ouve a palavra de Deus, que Jesus transforma, que Jesus salva, que só há um Senhor, só há um Salvador, e você crê em Jesus como único Senhor e Salvador, e você põe a sua fé, a sua confiança em Jesus, nesse momento você nasce de novo. Quando você ouve alguém falar de Jesus, você estende as suas mãos e recebe Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Quando você recebe Ele de todo o seu coração, aí que você nasce de novo. E ele acontece, meus amados, de maneira espiritual. E aqui Jesus, aqui, né, está dizendo aqui através do apóstolo João, revelando aqui ao apóstolo João em 1 João, que aquele que nasce de novo vence o mundo. Se você for ver na Bíblia ali, em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, vai dizer que, né, o inimigo, né, Satanás, ele governa esse mundo, ele governa essa era. Por que o inimigo governa? O inimigo governa porque as pessoas não têm o conhecimento da verdade. De repente você está ouvindo essa mensagem aí, o inimigo tem governado na sua vida porque você não tem o conhecimento da verdade. Oséias 4:6 ali vai dizer que o povo sofre por falta de conhecimento. Porque uma vez que você passa a conhecer a verdade liberta você. Por isso Jesus ele vai dizer ali, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele vai dizer em João 8:32, porque somente Jesus pode libertar você. Somente quando você recebe Jesus como único Senhor e Salvador, você pode se tornar livre. Jesus torna você livre da escravidão do pecado. Jesus liberta você, porque por suas próprias obras, pelos seus próprios esforços, você não consegue ser livre. Você só consegue ser livre se você nascer de novo. E você só pode nascer de novo quando você recebe Jesus. E quando você recebe Jesus, aí, meus amados, a vida de Deus, o Espírito Santo de Deus entra em você. E aquilo que você não conseguia fazer por suas obras, Deus passa a conduzir você, Deus passa a guiar você, Deus passa a ensinar você o caminho da verdade. Por isso ali, a Bíblia vai dizer ali
em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo passa a interceder por você, ele passa a levar você à verdadeira adoração quando você recebe Jesus como único Senhor e Salvador. E esse versículo é maravilhoso, que ele vai dizendo que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só uma vitória, meus amados, que faz a gente vencer o mundo, e é a nossa fé. Quando nós acreditamos em Jesus, quando nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz, e através da fé nós conseguimos aí desarmar toda acusação do inferno, todo ataque do inimigo. Se você for ler na Bíblia ali, em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículos 11 em diante ali, quando a Bíblia vai dizer ali sobre a armadura espiritual, a Bíblia está falando que com o escudo da fé nós podemos apagar todo o dardo do inimigo, todo o ataque, toda a arma do inimigo lançada contra nós, nós podemos apagar, nós podemos destruir essa arma mediante a fé, porque no momento que o inimigo se levantar para acusar você, você vai declarar a palavra de Deus, você vai declarar: eu nasci de novo, eu sou justificado pela fé. Você vai declarar: nenhuma condenação está sobre a minha vida, porque eu estou debaixo da graça de Deus. Jesus Cristo me libertou. E quando você entende, você crê que Jesus Cristo libertou você, dessa maneira você vive aí o novo nascimento, dessa maneira aí você apaga todo ataque do inimigo, porque você vence o mundo, você vence o maligno pela fé no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, há poder na vida daquele que crê em Jesus, aquele que recebe Jesus como um Senhor e Salvador da sua vida. Ele passa a ter a graça de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus. A vitória vem sobre ele, a vitória vem sobre a vida daquele que crê em Jesus, né? Ele continua dizendo no versículo 5, quem é que vence o mundo? Somente aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Só pode vencer o mundo aqui simboliza aqui o domínio do inimigo, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Compreenda, meus amados, para aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, para aquele que crê em Jesus, as portas do inferno não têm poder, não têm autoridade sobre eles. Por isso que Jesus disse para Pedro ali: eu vos darei a chave do reino dos céus aí, que você ligares na terra será ligado no céu, né? E ele vai dizer que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. Aqui a igreja não é quatro paredes, você é a igreja. Quando você recebe Jesus como único Senhor e Salvador, você se torna a igreja viva. Em 1 Coríntios ali no capítulo 6, no versículo 19, em 1 Coríntios ali no capítulo 3, a partir do versículo 17, vai dizer que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus passa a habitar em você quando você crê que Jesus é o Filho de Deus. Compreende que ele vai dizer: somente aquele que crê em Jesus. Amém? Somente a única maneira de você ter a vitória sobre o mundo, sobre o inferno, sobre o ataque do inimigo, é crendo que Jesus é o Filho de Deus. Não há outra maneira, não há outro evangelho. Além em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, além desse que eu tenho anunciado, que seja amaldiçoado, né? Que seja anátema, amaldiçoado, porque só há um evangelho, só há uma verdade, e Jesus é essa verdade. Jesus é a verdade que liberta você. Jesus é a verdade que transforma a sua vida. Há poder na vida daquele que crê. Quando você recebe Jesus, quando você compreende que Jesus é o Filho de Deus, o inimigo cai por terra, o diabo
perde autoridade contra a sua vida, porque Jesus já derrotou o inimigo na cruz e você passa a entender isso pela fé. Quando você compreende que Jesus já derrotou o inimigo, você entra na vitória que Cristo te dá. Aí você vence o ataque do inimigo, você vence a tentação, você vence a provação através da fé. Quando você crê, você acredita em Jesus. Quando você recebe Jesus, você recebe a vitória na sua vida. Então o segredo da vitória é Jesus Cristo. Você pode ver que o texto vai dizer, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Só há uma vitória que vence o mundo e é Jesus Cristo. E você só pode entrar nessa vitória recebendo Jesus. Se você lutar com as forças de seus próprios braços, você vai fracassar e o inimigo vai vencer você. Mas se você acreditar em Jesus, se você firmar na palavra de Deus, você vai ser mais que vencedor, porque Jesus já garantiu a sua vitória. O inimigo luta para você não compreender, porque uma vez que você põe a confiança e você crê em Jesus, a vitória que vence o mundo passa a ser a sua fé no nome de Jesus. Amém? Esta é a mensagem de Deus para você. Quero orar por vocês hoje. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão ouvindo esta palavra, que ela venha entrar no coração deles, que ela venha, Senhor, Pai querido, germinar, que essa palavra venha ser uma semente, Pai, que venha, Senhor, entrar no coração dos que ouviram essa mensagem e venha dar vida, que ela venha dar vida em abundância, que ela venha revelar as profundezas, ó Pai querido, Senhor, do Teu reino, que todos nós devemos acreditar em Ti, colocar a confiança em Ti, porque somente confiando em Ti, Jesus, somente colocando a confiança em Ti, que nós vencemos o mundo, porque o Senhor é a nossa vitória. Amém? Essa é a palavra de Deus para você. Jesus é a sua vitória.